RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, pessoal. Nós estamos novamente aqui com o tradicional, né? Nós já passamos da 30ª edição, Gourmets na TV. O PIB da Mota é o nosso estatístico, você sabe. Então ele marca rigorosamente a data, quer dizer, nós estamos querendo chegar no 50º programa, que daí o brinde vai ser melhor, parece com uma... Vai ter até vinho do Vitor. Até vinho do Victor. O Victor Fontanari, que está aqui do nosso lado, hoje é com o nosso convidado, o Magnus Casara, que vocês já conhecem. Nós temos na parte gastronômica sólida o chefe Baggio, que mais adiante vai estar conosco aqui, nos explicando muita coisa sobre gastronomia de qualidade, slow food, slow fish, essas coisas todas de slow, e vai ser um programa agradável. Ontem foi um programa muito agradável. Olha aqui. Foi meio bagunçado. Mas ontem nós tínhamos mais um de Morano Calabro, o Aloysio. Hoje nós temos o pessoal, temos o chefe Baggio e mais essa gringada aqui toda, né? E uma coisa inédita. Conta a história do Victor. E uma coisa inédita. O Victor Fontanari tem uma vinícola boutique da melhor qualidade no caminho de pedra de Bento Gonçalves, né, Victor? Né? Mas está chegando o vinho. E ele conseguiu... Ele veio de lá e não trouxe vinho, hoje ele trouxe o vinho. O espectador não sabe, vou contar essa história. Ele foi convidado ao programa para vir colocar a qualidade da vinícola gaúcha, e especialmente a dele, né? E aconteceu algo inacreditável. Ele é tão gringo, né, que não trouxe vinho. Eu posso sair daqui e buscar o vinho. Vou buscar o vinho. O Pipe está conseguindo. Olha aqui, ó. Bate palma. A caixa é outra coisa. Nem a caixa ele não trouxe. Mas isso merece uma coisa. Eu consegui, olha aqui, vocês. O Victor Fontanari ia conseguir fazer o início de um programa. Ele conseguiu até, né? Falar de vinho sem vinho. Mas de qualquer maneira, agora. Sem dúvida. Nós estamos começando essa brincadeira, porque nós estamos no clima do Aloysio de ontem, que fez aquele programa quase humorístico, mas nos divertimos e foi muito boa. As pizzas da melhor qualidade, comentários gerais dos nossos espectadores nas redes sociais vinculados à RDC TV. Mas agora, Vitor, deixa o Pipe aqui. Vitor, Magnus, vamos deixar ele falar sobre o vinho dele. Vamos ver. Vitor, esse vinho vem da onde? Não, nós vamos primeiro, falar que nós estamos trazendo então aqui mais uma vinícola, tá? Que é o nosso compromisso de periodicamente trazer uma vinícola, normalmente aqui da nossa Serra Gaúcha, né? Então nós temos a satisfação aqui de trazer o Vitor, tá? Lá da Casa Fontanari, que fica localizada nos Caminhos de Pedra, lá de Bento. Então, Vitor, a primeira pergunta é sempre você se apresentar e falar sobre a empresa da família, ok? Então, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Eu peço desculpas ter chegado sem vinho. A desculpa já está resolvida com a presença do vinho. O que acontece é que são vinhos únicos, exclusivos. Imaginem que essa aqui, por exemplo, é a garrafa número 1097 de 2.000 garrafas que nós fizemos. Beleza. Eu bem que queria ter feito 100.000. Mas aí eu teria que ter comprado uva, eu já não conseguiria mais garantir a qualidade. Esse é um Merlot? Um Merlot de uma parcela única dos nossos próprios vinhedos. E esse aí nós podemos abrir depois? Podemos abrir agora. Onde é que está o abridor? Vamos abrir e deixar tem que respirar. Vamos deixar ele respirando. Vitor, vai falando sobre a vinícola, então. Fala sobre a vinícola. Então nós temos uma vinícola familiar que já existe há 4 gerações nos Caminhos de Pedra. A entrada da nossa vinícola no roteiro Caminhos de Pedra tem diversos restaurantes para vocês conhecerem. Casa da Erva Mate, Casa do Tomate, Casa da Ovelha, são cerca de 25 empreendimentos no roteiro. E todos os nossos vinhedos, eles ficam aos fundos dos Caminhos de Pedra, dentro da nossa propriedade da vinícola, dentro da área demarcada pela indicação geográfica de Pinto Bandeira. Perfeito. Ou seja, é um terroir único. É lindeiro ali, a Pinto Bandeira, né? É quase no final do Caminho de Pedra, né? Isso mesmo.
Eu já passei por lá, nunca entrei, mas Vitor, mas agora vamos ter oportunidade de ir até lá de novo. Continua, e daí, Vitor? Então, na nossa proposta é fazer um vinho que é para o nosso consumo, afinal, as últimas 3 gerações, o meu pai, o meu avô, o meu bisa, eles só fizeram vinho para eles beberem. Isso sempre foi uma manifestação cultural da nossa família. Eles faziam no porão embaixo da casa? Exatamente. Velha tradição gaúcha, né? Isso, um porão de 1932, aonde hoje a gente tem um tour para mostrar os vinhos sendo elaborados. Ainda tem lá. No mesmo porão que o vô e a avó faziam vinho. E tem o compromisso, né? Outubro nós estamos organizando a nossa excursão para lá, não é isso? Por favor, isso mesmo. Tá, e me diga uma coisa, e qual é a uva principal hoje? Vocês já estão com uvas viníferas melhores, porque nos velhos tempos era Bordeaux e mais Sim. E hoje? Hoje nós temos 18 variedades diferentes. A gente tem Nebbiolo, Syrah, Marcelin, Tannat, Ancellota, Cabernet Franc. É ótima, né? A gente tem Trebbiano toscano, uma uva rara. Isso que eu ia dizer, raro. Comecei a dizer até. E a gente fermenta ela na barrica de carvalho, o que é algo muito incomum, algo muito raro. E ele permanece na barrica por 10 meses sobre as leveduras. E a gente agita a levedura 2 vezes por semana num processo chamado batonnage. Vem de batom, em francês bastão, que entra dentro do barril, agita, o vinho ganha levedura dissolvida. É o mesmo diferencial que a gente encontra nos espumantes elaborados pelo método tradicional, o mesmo método do champanhe. A gente Os ganha... espumantes são de uvas locais ou são de uvas importadas? Uvas importadas que vieram de navio décadas atrás e foram plantadas dentro do terroir de Pinto Bandeira. Sim, mas foram produzidas ali. Produzidas ali. Esse rosé é de uva Nebbiolo, Syrah, Marcelin, são 6 uvas tintas. A principal é a Nebbiolo. Nunca vi essa assemblagem. Nunca vi. Espumante rosé Nebbiolo, olha, Nunca é tinha novidade visto. para nós, né? É isso, né? Eu nunca tinha Mas visto também. você disse que tem 6 diferentes. Aí são 6, mas a predominante é a Nebbiolo. Agora, por que isso? Por que a gente foi inventar de fazer um espumante de Nebbiolo? Me diz, esse é experiência ou já vocês fixaram essa assemblagem? Na verdade, isso varia ano conforme ano, porque isso é fruto de uma técnica... A qualidade da colheita. Com certeza. Da safra. Em diversas safras não é possível fazer os vinhos, a gente acaba vendendo a uva porque o vinho ficaria muito ácido por falta de horas de sol. Interessante essa explicação que eu queria. A pergunta seguinte era essa, acidez, como é que vocês tiram a acidez? Então já responderam eu estou ficando bom nesse negócio de vinho, tanto vinho que aparece por aqui, qualquer hora dessa eu vou conseguir fritar um ovo, né? Vou conseguir fritar um ovo, aprender a beber um bom vinho, né? E até espumante do jeito que vai, que é todos que vêm aqui, os gaúchos, nós temos qualidade nos espumantes e é reconhecida quase hoje, como disse o Casar esses dias, mundialmente. Agora, tem o seguinte, eu vou até entender desse negócio, hein? Não, mas realmente, né? Tu concorda, né, Vitor, que para nós, o nosso terroir é difícil competir com os vinhos tintos, né? Nós evoluímos muito, mas em relação a espumantes, olha, nós não ficamos devendo para França, Itália, Espanha. Me conta uma história, por que essa garrafa toda florida? Flora Dolce, em homenagem a essa uva chamada Malvasia de Cândia, uma uva rara de aroma exuberante e de flores. Então a gente decidiu Mas é um vinho doce, então moscatel. Um demi-sec, método champenoise, 12 meses sobre a levedura, um baita espumante serigrafado com tinta em ouro. Toda essa parte do rótulo aqui é ouro. É ouro, mas de dentro tem ouro. Não pode, o Ministério proibiu. Alguns anos atrás o pessoal estava fazendo, hoje em dia não pode mais Então fazer. isso aqui para as meninas é para dar um presente para as meninas. Perfeito, né? Perfeito. Se eu diz uma coisa, eu não conheço realmente a tua... Eu estou impressionado com a variedade e as experiências das assemblagens e este Malvasia, né? É uma uva que a gente há alguns anos tinha por aqui, desapareceu e agora parece que está voltando. Mas a Malvasia ficava vinculada a uns porres de vinho doce que a gente tomava, né? Ou vinho suave, né? Exatamente. Por isso que eu pergunto, claro que não é um vinho seco, é um vinho meio doce, como disse o Victor, mas a qualidade dele, pelo menos para ser método champagnoise, para ter uma garrafa dessa qualidade, dessa elaboração, tem que ser bom esse espumante, né?
E agora, a recomendação é para quem realmente não gosta de brute, né? E serve, me diz uma coisa, o acompanhamento. Agora Isso deve ser, a Neidinha deve gostar disso aí. A Neidinha Schmidt, que está nos vendo aqui, Neidinha, olha aqui, vamos ver se a gente consegue pegar levar hoje de noite no jantar mensal do União Cooks, a Fontanari, a Casa Fontanari, junto com o Victor, está lá. Nós vamos ver se a gente consegue pelo menos comprar uma. Comprar uma, eu fiz assim, comprar uma para levar para Neidinha de presente. A Neidinha é uma grande apreciadora do Demisec e do Moscatel. É esposa do nosso ex-presidente do União, Francisco Schmidt. E ele, se gostar, ele é um dos caras grandes lá da Agas. Então é bom. Esse é consumidor. Nós levar para ele. Esse é um cara. Mas conta mais, Victor, e daí? Deixa eu falar. A vinícola é recente? Não, a família tem tradição, né? Mas a vinícola é relativamente recente, não é isso? Fala sobre a gente só abriu ao público em 2014. Antes disso, a gente só fazia o vinho pra gente beber mesmo. Só pra vocês, né? Imaginando que tomavam de vinho, né? Mas daqui ainda tem Bordeaux por lá? A gente tem um pouco que a gente bota no suco de uva e vendemos uma parte. Aí vende uma parte. Deixa eu falar do tinto. O pessoal depois vai, vou voltar pra Serra e vão me cobrar. Sobre o vinho tinto gaúcho. Nós conseguimos fazer um baita de um vinho tinto com padrão mundial. Sem dúvidas, para concorrer com o italiano, com o francês, a Serra Gaúcha tem esse potencial, com certeza. Só que é muito mais caro. Eu preciso produzir 1,5 kg de uva por planta para fazer um bom vinho tinto. Mas isso acontece na França. Acontece também. Na França também. Exato. Por que aqui o pessoal não está preparado? Eu acho que é porque talvez se assuste um pouco com o imposto, com a concorrência próxima do Chile. O fato do nosso tinto ser muito diferente do Chile. Esse vinho tinto. Isso. Esse Merlot, então, é só 1,5 kg por... Não. Nesse caso, 2,5 kg. 2,5 kg. Isso. Se passar disso, acaba que a uva não vai amadurecer bem e vai ficar, todas as uvas tintas ficam parecidas, com um aroma de pimentão verde. Mas isso eu vi na França, fazem bastante. Inclusive, eu achei muito interessante, porque eles têm um agrônomo para um pequeno vinhedo. E esse agrônomo fica ali alisando aquela uva. E depois, na hora de colher também, é grão por grão. Não vai Boa parte é descartada, né? É descartada. Então, claro que deve fazer um vinho. Agora, para fazer um espumante bom, dá para produzir uns 12 quilos. É claro que ele não vai ser aquele espumante reserva para a gente guardar por 12 anos, para concorrer por Mas eu acho que a nossa uva branca não nosso espumante é mais ácido, não é de guarda. Na verdade. O Master, ele aguenta bem agora. Nós temos alguns espumantes com 6 anos de maturação. 6 anos. Inclusive, esse de 6 anos entrou pro guia Descorteados, com 91 pontos. Concorreu com todo a Argentina, o Chile, o Uruguai. Conseguimos colocar um tinto no guia Descorteados também, da Casa Fontanari. Que é o Descorteado? Desculpe. Boa pergunta. É o maior guia de vinhos do mundo, de vinhos da América Latina. Ele já existe há 20 anos. E como o Magnus estava falando, é um grande desafio a gente ter que concorrer com o chileno, com o argentino. É mais fácil para a gente concorrer com o europeu. É um padrão mais parecido, mais acidez. Até o francês chama o vinho latino de vin de soleil, né? No sentido de ter muito sal, baixa acidez. Mas o Victor, eu sempre insisto, e vamos repetir aqui, que a meu ver o nosso grande problema para competir é a questão tributária. É o imposto que nos impostos sobre os nossos vinhos, né? Justamente pelo fato de que o nosso vinho é considerado bebida alcoólica e não alimento como é considerado nos nossos países vizinhos. Mas o vinho estrangeiro que chega aqui, ele também paga o mesmo imposto. Paga menos. Por acordos bilaterais, acordo de Mercosul, mas é pouca coisa. Eu acho que nós temos que ter qualidade. E esta qualidade, ela está aos poucos chegando. Porque nós começamos a produzir vinho mesmo há 20 anos. É verdade. 22 anos. Então, nós temos que lutar pela qualidade. Qualidade é tudo. Se esse vinho aqui tiver qualidade, ele vai, porque aquele pessoal que gosta de vinho, ele vai comprar, sem dúvida nenhuma. Pipi, nós estamos quase terminando esse bloco e infelizmente a gente não pode voltar ao detalhe do vinho, mas nós temos um Esmeralda Assemblage, depois no intervalinho do chefe Bajo, o Victor vai ficar aqui conosco, vai inclusive tentar beber um pouquinho com a gente e vai explicar essa assemblagem de vinho branco e o número de garrafas e o porquê e o tamanho do vinhedo, que nós não chegamos nessa especificação. Nós vamos voltar em seguida com Gourmet na TV. Meus amigos, e nós agora estamos aqui
com o nosso grande chefe, eu sou mais aquele, mas grande chefe Baggio. O Baggio foi meu companheiro lá do União Cooks de velhos tempos, não é isso? É. Velhos que era tudo, não era essa correria de hoje, todo mundo quer fazer prato. O que hoje você vai nos fazer para acompanhar aqueles vinhos maravilhosos? Vai nos fazer um prato também muito maravilhoso. O que é que tu vais fazer para nós? A gente, na verdade, vai fazer um prato bem simples, né, Pipe? Eu acho que cada vez tá a coisa indo para a valorização do ingrediente. Mas eu acho que a gastronomia, esse negócio de toda aquela frescura de pinças, eu acho que não faz parte do nosso programa. Nós queremos principalmente fazer um prato com os produtos locais. Assim como nós estamos apresentando nossos vinhos da casa, nós queremos também mostrar pratos locais. Isso é a nossa ideia. Aquela ideia que a gente aprendeu lá na Itália, do slow food, tu te lembra? Essa ideia que nós temos aqui também é valorizar o nosso produto. E é isso que a gente vai fazer hoje, né? Eu sou apaixonado por batata doce. Sim. Então, o que a gente faz? A gente usa uma técnica italiana e um ingrediente mais local. Então, vai fazer um nhoque de batata doce. E molho, eu gosto muito também desse burro e sálvia, que seria um molho italiano, que nada mais é que a manteiga e sálvia. Né? E para ter uma proteína junto, a gente vai usar um charque, né? Um charque bem artesanal. Esse charque eu faço na minha cozinha mesmo. E é isso, eu senti o sabor. O que é um charque? Charque é uma carne salgada? Uma carne salgada. Eu sou muito apaixonado pelos métodos de cocção, de conservação, né? A salga é um método bem antigo de conservação. Então tem o charque. Mas antigamente se botava no lombo do cavalo e salgava. Pro suor, que era um dos ingredientes. Hoje não é mais assim. Não. Mas assim, tem o charque, tem a carne seca, tem a carne de sol, tem a carne serenada, tudo vai variar a concentração de sal e o tempo que fica no sal. É sal grosso, sempre. No charque é sal grosso. Sal grosso. E aí, o que tu vais fazer agora? Agora nós vamos começar a fazer. Primeira coisa, vamos fazer a massa, né, do nhoque, Pi. Sim. Então aqui, batata doce. Aqui a gente tem duas diferenças, né? O que eu tenho que cuidar? Não cozinhar demais a batata sem casca para absorver muita água. Eu acabo tendo que botar muita farinha, fica aquela coisa borrachuda. Então aqui, eu tanto cozinhei a batata, tu vê essa mais clarinha, como eu assei. Isso aqui foi assado na brasa. Que aqui eu tenho umas notas mais de tostado, né? Então essa brincadeira que a gente vai fazendo de construir o sabor desde lá da origem, do método de cocção. E você espreme no espremedor. Amassamos aqui, né? Pode ser. O legal, ela tá bem cozida, né? Então eu cozinhei com casca para não absorver água. Ela tá bem cozida para virar esse purê aqui. Ela resfriou, a gente já pode manusear ela e fazer a massa, né? Nada de liquidificador ou não desenvolve o glúten, fica borrachudo, né? O cara tem que ser forte. Sabe, uma das primeiras memórias que eu tenho, assim, a gente fala muito de cozinha afetiva. Eu era tão pequenininho, minha avó fazia o nhoque que eu tinha que fazer assim com a mão para pegar os nhoque cru de cima da mesa para comer. Né? Então vem aquilo já. Mas aqui a gente vai misturar, aqui começa, a gente vai pegar no meio ovo, Pipe. Então, meio ovo. Essa é na receita dele. A gente corta aqui, né? Olha aqui, só tem. Isso aqui é bacana. Isso aqui a gente vai sempre nesse cuidado, um ovo de cada vez. Pensa numa ombrozinha, tu vai usar 12 ovos, chegar lá no 11º, pum, podre. Né? Então a gente quebra separado. Como é que eu vou calcular meio ovo? Eu vou bater ele e usar metade. Né? Todo mundo fica curioso, mas realmente faz diferença. Em preparações são meio ovo mesmo. Olha, a receita está na tela, por favor. Né? Então essa receita original é de 1 quilo, aí é um ovo. Né? Então geralmente é 1 quilo de batata, pode ser batata inglesa, batata rosa. Eu, no caso aqui, é batata doce. Geralmente é 1 quilo de batata, um ovo, 250 gramas de farinha. Bum! Acabou, não precisa seguir, pode... E agora tu vai botar a farinha. Agora eu vou mexer isso Com aqui, ou sem água? Vou incorporando a farinha. Com ou sem água? A farinha? Depois tu vai botar um pouquinho d'água aí. Não boto água. Sim, não boto a pergunta é essa. Se bota água, eu tenho que usar daí muita farinha. Se eu usar muita farinha, vai ficar aquela coisa borrachuda. Perfeito. Né? Então pode ser que nem seja os 250 gramas também, ó. Agora aqui eu vou incorporando essa farinha e vou dando ponto na massa. Depois a gente vai moldar os nhoques. Então agora aqui é fazer a massa. Enquanto ele faz a massa e molda os nhoques, nós vamos continuar falando de vinho aí. Como é que tá? O Victor Montanari, né? Nós terminamos o bloco anterior
E eu havia perguntado para o Victor, falado que nós íamos conversar a respeito, continuar a respeito dos vinhos da Fontanari, da Casa Fontanari, e tem um vinho um dos vinhos que ele trouxe aqui, de nome Esmeralda, a garrafa, não que seja assim a garrafa expressiva, que a gente diria assim, pô, uma garrafa premium, mas é uma garrafa que me chamou a atenção por ser uma assemblagem de vinho branco, e ela tem a garrafa número 934 de uma produção de 1000. Né? Então, quer dizer, eu estou falando em detalhe, né, Casara, né, Victor? Então, como é que é para produzir 1000? Eu vou te perguntar depois que tu nos explicar qual é essa assemblagem, se é normal, se é a mesma perspectiva que tu adotas, vocês adotam com relação ao espumante, o espumante nós vimos hoje com seis viníferas, né? Conta para nós a respeito desta assemblagem e os limites da produção da Fontanari. Então aqui são duas uvas, a Trebbiano Toscano e a Moscato. Pois não. O nome Esmeralda vem em homenagem à história do Corcunda de Notre Dame. Esmeralda é a cigana da história. Perfeito. Aí da onde que vem isso? É que toda a nossa propriedade, os nossos vinhedos, eles estão diante da igreja de São Pedro, construída, se não me falha a memória, em 1902. Foi São Pedro que deu vida ao Quasímodo, o Corcunda de Notre Dame. Então a gente fez essa homenagem a São Pedro, padroeiro da nossa região, dos nossos vinhedos, que nos protege de geadas e granizo sempre que possível. Bom, vamos voltar aqui porque ele está fazendo uma força tremenda aí para fazer essa... A gente faz uso bom para não fazer aquela bagunça toda na mesa, né? Então eu começo a massa aqui no bowl, no que virou massa isso aqui, né? Que a gente chama de massa, eu venho para bancada só para dar uma... Na verdade é mais uma misturada, né? Do que uma sovada, como se fosse uma massa que teria que desenvolver o glúten. Não, aqui é só... Mas ela tem que ficar bem firme. É. Ela não pode grudar na... Esse é o ponto, Pipe. Assim, ó, em vez de pensar, 250 gramas, 215, não, é o suficiente, né? Porque pode ter um dia úmido, vai menos farinha, a batata absorveu menos água, como quando ela é assada, por isso tá indo bem menos, ó. Então, é o suficiente para eu conseguir manusear a massa e ela não grudar na mão. Aqui a gente já tá chegando no ponto, e aí vai moldar os nhoque. Então, enquanto tu vai moldando, continuamos falando do nosso vinho aí. Do nosso Esmeralda, baseado, olha que surpresa, baseado no Corcunda de Notre Dame, né? E daí, Vitor, conta de novo, a assemblagem essa de vocês com Trebbiano, o Nebbiolo e Trebbiano e Moscato. Esse é um vinho leve, simples, frutado. Sim. E sobre esse outro branco aqui, o que nós também vamos ter condições de degustar hoje à noite lá no nosso jantar do União Cooks, né? Tu falaste sobre o método de elaboração dele. É. O que é mais comum é que o vinho ele fermente dentro de um tanque de aço inoxidável. Perfeito. Que é bem fácil de se limpar depois, né? Agora, esse vinho ele finalizou a fermentação dele dentro de barricas de carvalho, o que faz com que ele incorpore essas moléculas do carvalho mais dentro da estrutura molecular dele. Fica bem diferente. Acaba que o vinho fica mais cremoso, mais redondo. O problema é que dá muito mais manutenção na barrica. Por isso é algo tão raro. Logo que a fermentação terminou, o fermento se depositou no fundo e ficou lá por 10 meses. É outro grande diferencial. E a gente fez isso com a uva Trebbiano Toscana. Ontem mesmo procurei no Google, não encontrei nenhuma outra vinícola no mundo que tenha algum Trebbiano Toscano que tenha passado por batonagem. Se tem, não divulgou. E procurei o nome dela em francês também. A Trebbiano Toscano em francês chama Uniblanc. É a Uniblanc? É a Uniblanc. Eu ia perguntar, eu não sabia. Olha, a gente sempre aprende esse negócio, né? Eu fico impressionado. O Uniblanc, quem conhece um pouquinho de vinho, sabe que existe. Aliás, é um vinho muito agradável, né? E fico surpreso que é a mesma uva. É interessante, hein? Olha aqui. E é a uva típica do conhaque, né? Mas o Victor, eu particularmente tenho muito interesse de que você comente sobre um vinho especial de vocês, difícil aqui na Serra, que é um Ancelota, um vinho potente, um vinho tinto potente, que eu sei que vocês produzem, entende, não como assemblagem, sim como realmente um vinho de uma vinícola vinho única. Forte, hein? Antes do Vitor, eu sempre tive a presença que o Ancelota era para ajustar o vinho. Numa proporção pequena, normalmente. O que a gente sempre ouvia falar, né? Era lá 60% de Cabernet,
30, 35 de Merlot, 5 de Antielota. 5 de Antielota para dar hoje um vocês têm a coragem de lançar um Antielota... Um varietal. Um varietal mesmo, né? De vinífera única, né? Na verdade, a gente discutiu bastante sobre isso, porque de fato a Antielota é tida como uma uva para corte. Não eu já tinha comprado um vinho Antielota lá em Santo Ângelo, uma vinícola Pinho, uma coisa assim. De lá eu já comprei esse vinho Antielota. E você sabe que foi em 2012 que o meu pai, ele tomava esse vinho direto da barrica, o Antielota. E o plano dele era colocar no Merlot e colocar no Cabernet para seguir o plano, né? Vamos usar como ovo de corte. Mas ele só tomava o Antielota puro. Aí eu disse, pai, mas por que o senhor quer se desfazer do vinho que o senhor mais toma? Aí ele me respondeu o seguinte, ninguém vai gostar. É forte demais, é muito bruto, é muito grosseiro, tem muito aroma de terra, de umidade. Aí eu disse, não, se o senhor gosta, quem gosta mesmo de vinho vai gostar também. Aí insisti, depois de um tempo convenci ele e a gente decidiu engarrafar varietal. Ou seja, mesmo para nós foi um conflito. Mas, Victor, enquanto tu tá falando aqui, o nosso chefe está fazendo aqui. A produção não para. Não para. O que tu tá fazendo agora? Então, a gente fez, né, essas minhoquinhas, podemos chamar assim, ó, de pão à massa, né, que a gente vai rodando a mão. Tu fala minhoquinha, as gurias não vão gostar, hein? Esses nhoques. Aqui a gente vai cortando, e tá? agora tu vai cortando um tamanho. É um minhocão, ó. É um minhocão. E depois tu vai fazendo o mesmo tamanho. Nhoque é o plural, né? Em italiano vem de nhoco. Né? Nhoco seriam os nós que tem na madeira. Né? Então o nhoque lembra o nozinho. Tem esse aparelhinho aqui muito moderno, né? Que a gente dá uma passada no nhoque. Por isso que ele fica com essas ranhuras aqui, que é para aderir melhor. Mostra para nossos telespectadores aí, ó. Que bonito. Para aderir melhor o molho depois. A gente pode, não tem isso aqui, faz com garfo também, passa o nhoque nas costas do garfo, vai causar essas ranhuras onde vai aderir melhor o molho. Então tá. E aí depois você deixa ele parar. Coloca um pouco de farinha ou semolina para eles não grudarem, né? E depois a gente vai cozinhar em água fervendo. Bom, cozinhar no outro bloco. Enquanto isso, nós vamos terminar. Vamos contar alguma coisa sobre esses espumantes aí. Como são feitos esses espumantes? São todos feitos pelo método Champenoise. Aliás, o pessoal aqui no Brasil não usa muito, né? O pessoal usa mais o nome método tradicional, que consiste em fazer um vinho, engarrafar ele ainda doce e dentro da garrafa ele passa por uma segunda fermentação. E é aí que surge o gás carbônico. Ou seja, a gente tem duas fermentações, uma dentro da garrafa para gaseificar o produto. O grande problema é que fica fermento dentro da garrafa. E eu preciso retirar esse fermento sem perder o líquido e sem perder o gás. E para isso eu preciso, eu mesmo, manusear cada garrafa 67 vezes. Uma de cada vez. 67 vezes? Isso, e se der errado, mais. Eu giro 30, aí depois eu coloco no congelador de bicos, faço o congelamento da levedura, giro de cabeça para cima, abro e aí o fermento sai, ele é expulso pela própria pressão da garrafa, que é de 90 libras, a mesma pressão do Sim, mas daí tu põe um pouquinho de açúcar nele. Se eu quiser fazer um brute, um pouquinho, se eu quiser fazer um demi-sec mais, se eu quiser fazer um extra brute, eu preciso colocar também. Agora, se eu for um nature, como o nosso produto que já está há 6 anos sobre a levedura, daí não vai nada. E qual é a produção que você tem de espumante hoje? Eu tenho alguns lotes de 1.000 garrafas, outro 2.000. Esse ano eu decidi parar de fazer um pouquinho de cada um deles e fazer 6.000 iguais. 6.000 porque iguais. acaba criando um custo de gestão muito complicado, né? Nossos telespectadores, é importante vocês destacarem que nós não estamos falando aqui de 1.000 garrafas por vinho, de 1.000 de um tipo, de outro tipo, e não como normalmente a gente acostuma falar de 50 mil, 60 mil, né? Então nós estamos falando de uma vinícola de boutique. Falando. Vale a pena repetir, você pode deixar um convite aqui para visita, né? Isso você pode falar. Por favor, venham nos visitar, pessoal, nos Caminhos de Pedra. Caminhos de Pedra. A vinícola Fontanário. Aproveitando a ausência do Pipe e do trabalho do chefe Bajo ali na nossa bancada, nós vamos começar os trabalhos com muita dignidade, né? Servindo um Merlot da Serra Gaúcha, feita pela Casa Fontanari, né? Aqui representada pelo Victor, herdeiro natural e com muita satisfação. Saúde. Pessoal, vamos voltar em seguida para o próximo bloco. O nosso nhoque está cortadinho, bonitinho.
Agora depende de fazer o molho. Agora a gente vai lasquear. Eu vou te deixar com o Calil. Dá para ele te contar, porque estão tomando vinho lá e eu não estou lá. Então isso aí não está certo, mas eu vou para lá. Nós convidamos o então, por favor, vem aqui compartilhar. Eu só quero dizer o seguinte, ó. Eu só quero dizer o seguinte, eu tô de avental de onda, porque o chefe Barges vai fazer tudo. O Pipe vive dizendo nos programas, né? Sempre que eu me meto, que eu quero dar. Hoje se eu for colocar a mão, o chefe já fez na frente, que craque é craque, né? Eu só tô... Esse é craque. Não, e é isso aqui, ó. Estamos só lasqueando o charque mesmo. Tintim, eu chegando aqui no vinho, ó. Não podia deixar, né? Não podia deixar essa turma aí. E tá bom esse Merlot, hein? Tá bom, eu até vou levar umas garrafas para cá. Interessante. Ele não sei se ele esqueceu de trazer também para vender lá. Não, pode deixar. E o Merlot, né, ele é considerado a nossa uva símbolo, né? Assim como o Carmené no Chile, Taná no Uruguai, Malbec na Argentina. Você concorda com isso? Eu acho que talvez economicamente seja um bom negócio, né? Porque dá para produzir bastante uva, ele atinge uma boa qualidade. Sim. Mas a Casa Fontanari tem uma proposta de inovar, de criar coisas novas, tentar uvas diferentes e de preferência uvas italianas. Eu acho que a nossa vocação hoje é a Nebbiolo. Com certeza seria a uva da Serra Gaúcha se todo mundo se contentasse em fazer só um pouquinho de vinho por planta, uma garrafa e meia por planta. E a Nebbiolo você destaca então no espumante rosé e no tinto. E aqui no teu branco, né? Aqui é apenas Trebbiano. Sim, a Trebbiano, desculpe. Isso. No caso, o rosé, ele veio de uvas tintas porque é uma técnica utilizada para tornar o tinto mais encorpado. Imagine que a gente pega cada baguinha de uva, abre ela e tira um pouquinho do suco que está ali dentro e usa para fazer o espumante. E aí a gente faz o nosso vinho tinto de uma uva com menos líquido. Isso é uma técnica chamada soignier. Mais a casca. Mais casca, que é onde está os taninos e polisfenóis, boa parte dos ésteres. O principal vinho de vocês é este? Eu acho que não. Merlot? Eu acho que seria o Ancelotti. Ele é muito premiado, foi premiado pelos Descorteados, foi premiado com medalha de ouro no concurso mundial de vinhos. Esse Ancelotti, como já gosto dele, eu tenho ainda em casa. Esse meu pessoal lá de Santo Ângelo, eu sou lá de Santo Ângelo, por isso que... E eu passei lá e eles me... Vai ser o nosso vinho final hoje na harmonização do nosso jantar. Se for bom, esse é o principal... Eu acho que talvez o principal seja o que passa por batonagem, que é algo muito raro. Esse aqui. Ou talvez seja o champenoise, que também é algo incomum, né? A gente tem várias coisas diferenciadas, é muito difícil dizer qual que é o carro-chefe, né? E qual é a produção geral de vocês? A gente está com 30 mil garrafas por ano hoje. É muito para uma família e pouco para uma empresa, né? Assim a gente consegue manter a qualidade em primeiro lugar e fazer todos os vinhos em temperatura controlada. E onde se encontra no supermercado que vocês têm aqui ou a gente tem que te buscar? O melhor... Eu vou te buscar, tu não tem vinho no carro, como é que eu faço? Então, vocês podem buscar pelo nosso site, casafontanari.com.br, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. E o lugar que revende o nosso produto aqui em Porto Alegre é o restaurante 300 Cosmos. Mas aí seria mais em eventos, não é o meu, hein? É o do próprio. Eu que ia desligar, pedi para todo mundo desligar, não desliguei, mas eu só não tenho vergonha. Ô Vitor, insisto então, né, que você reforce o convite para visita lá na vinícola. Fala mais sobre o passeio, sobre o almoço, a recepção que vocês podem... É o fim de semana só? Todos os dias, sábado, segunda, terça, todos os dias das 10 às 17h30. Nos restaurantes do roteiro. Como é que eu chego lá? Eu entro pelo caminho de pedra. Isso, entra pelos caminhos de pedra, aí fica bem em frente da Casa da Ovelha, só que do outro lado da montanha. Mais no fundo, então, na Casa da Ovelha. Isso. Depois que passa a Casa das Ovelhas. Eu gosto de lá na Casa da Ovelha. Vale muito a pena, tem queijos maravilhosos. Que tinha uns queijinhos ali muito bons. Ou seja, passa a Casa do Tomate, passa a Casa da Ovelha, logo em seguida, à direita, antes de chegar na Casa da Erva Mate, tô certo? É por ali. Vocês botando no Google, vocês vão encontrar, e vale muito a pena porque a gente tem uma degustação de 12 rótulos, diversos produtos, o pessoal sai bem alegre no final, e a gente conhece também a vinícola, então a gente faz um tour por um porão dos anos 30, tudo em pedra basáltica, a gente vê o vinhedo também, vê onde o espumante é feito. Vamos ver como é que tá o nosso nhoque aí, o Calil. Pessoal,
o seguinte, ó, o chefe Baggio já preparou deixou o nhoque na posição do bloco anterior, e nesse meio tempo, na conversa que nós conseguimos tomar um gole de vinho, né, Baggio? E ele desfiou o charque, né? Nessa que tá perfumadíssimo esse charque, tá impressionante. Esse charque, então, ele fez em casa. Quanto tempo demora? Na cozinha de preparo, demora uns 15 dias, né? 15 dias? Ele fica 3 dias no sal, depois ele vai fica pendurado? Dá uma Qual é a diferença do nosso charque e aquela carne seca que eles vendem no Nordeste? O preparo é o mesmo, tá? O nosso charque, a gente tem um que é em mantas, né? Que fica prensado, das famosas charqueadas, né? Antigamente. Esse aqui, eu faço mais desse meio mais artesanal, que tu vê muito em fazenda, eles pendurarem, principalmente na campanha, que tem muito sol e vento. E o nosso charque é mais fino um pouco que aquela carne... Eles usam a carne seca, usa às vezes... cortes diferentes, mesma coisa a carne de sol, tu tem carne de sol de picanha, carne de sol de alcatra, de qualquer coisa. O charque tradicionalmente era aquela parte de cima da costela. Eu costumo fazer de vazio. De vazio. Não, vazio ele é mais fibroso, né? Ele já tem aquela característica essa de ser o vazio, né? De ser desfiar naturalmente. Mas continua porque nós queremos comer. O vinho tá bom, queremos ver teu nhoque. Nós estamos pelo tempo aqui do... Ô, Baggio, me diz uma coisa, tu vais preparar o nhoque e este charque tu vai fazer Vai ser no mesmo momento que o nhoque cozinhar, o charque vai para a panela com a manteiga e a sálvia, né? Então eu vou derreter essa manteiga, ela chega num ponto que os italianos chamam de nocciola, que é o burro nocciola, que ela tem aquelas notas amendoadas. Nisso, a sálvia já vai fritando, já vai aromatizando a manteiga. Eu coloco um dente de alho inteiro para também aromatizar essa manteiga, e o alho inteiro não tem aquele perigo, né, de queimar um pedacinho de alho, a gente ficar lembrando dele depois. Então, o alho cumpriu o seu papel, tira o alho. Depois o charque entra para dar essa manteigada, vamos dizer assim, e os nhoques a gente cozinha na água fervendo, tá? Isso é bastante importante. Bota o sal antes ou depois? Só depois de ferver, senão tu baixa, né, senão ela demora mais tempo para ferver. Então ela ferve, a gente coloca o sal. E a gente fala sempre que tem que estar uma água parecida com a água do mar. Seria uma colher de sopa para 1 litro de água. O italiano faz na água do mar? Não. Salgada como? Salgada como? Eu só quero fazer uma referência ao sal. O que o Baggio disse, tanto faz colocar o sal antes ou depois. Ele só coloca depois exatamente para essa eficácia, porque o resultado como sal, tanto faz, que ele não vai perder a qualidade de sal. Só demora mais tempo. Só demora mais tempo, né? E eu costumo usar o sal marinho, né? Quanto menos refinado, eu acho. Melhor, né? Melhor. Mas enquanto vocês cozinham, vamos conversar de novo. Não, deixa o Pipe, só um momento, Pipe. É o seguinte, nós vamos no começo do próximo bloco, quando nós vamos terminar o bloco conversando um pouco de vinho, no começo do próximo bloco, o chefe Baggio vai terminar o preparo do prato, tá, que foi praticamente, está pronto, né? É rápido, né? E nós vamos conversar com muito gosto sobre a tendência da comida amaciada. Eu diria amaciada por um gosto pessoal, o slow food, que o chefe Baggio e tu, inclusive, né, são adeptos há muitos anos. Mas continua com o nosso vinho. Por isso que eu quero dizer, o que mais que tem o teu vinho de especial? Tem muita coisa. Eu acho que o principal é que o nosso vinho é uma manifestação do nosso terroir através de cada uma dessas variedades. No caso, 18 variedades diferentes. 18 variedades você tem? 18 então variedades. Você veio só com 5, 6 hoje. Mas só aqui tem 6, né? Sei. Aqui tem 6. Mas eu hei de conhecer... Por favor. Essas 18 qualidades. Nós estamos organizando lá na confraria, tá? Um passeio, que é uma tradição, fazer um passeio de um bate e volta numa sexta-feira, né? Realmente, o Calil não gosta muito dessa data, nem né? um pouco. Mas numa sexta-feira nós normalmente... sexta-feira? Porque... Sábado tem que trabalhar. Não é problema do trabalho. O trabalho dele sábado é sempre cozinhar. Trabalho, a gente resolve para tomar vinho e para comer bem na Serra Gaúcha. Acontece o seguinte, é que na sexta-feira há um problema de programação familiar, né? Eu diria Compromisso. familiar, para não ter compromisso. Então, para dar explicação muito seguido nessa sexta-feira, começa a ficar complicado. Ainda mais que a gente chega já na madrugada de volta, né? E normalmente borracho, né? não digo borracha, mas com bastante vinho. Né? E quando vai ser?
Nós vamos fazer agora, nós temos agora, já no dia 24 agora, programado, desculpe a concorrência aqui, tá? Mas nós vamos visitar a Lovara, que nós trouxemos aqui no programa anterior da semana passada. Nós vamos fretar normalmente um ônibus fretado, e a programação depois em outubro é assim, né? Chegar lá, sair daqui 2 da tarde, chegar lá em torno de 4 horas, visitar a vinícola. Tu vai nos receber com o quê? Queijo, salame, copa. Uma pergunta, as gurias podem ir? Não. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá. Então é só os guris. Então tá. Bom, te prepara, porque essa turma bebe. E eu que eu vi que tu aqui no vinho, abre mais umas garrafinhas pra ele. Vamos abrir. Alguma coisa mais sobre a tua vinícola, vamos ver. E eu quero deixar uma promessa, já a confraria indo nos visitar, a gente vai provar os vinhos em elaboração. Isso é algo muito interessante, porque um grande entendedor de vinho muitas vezes é alguém que entende muito sobre vinho pronto. E lá a gente vai poder experienciar um pouco do que é o vinho em processo de elaboração, que é muito interessante. Mas você não tem vinho velho, vinho antigo? Temos alguma coisa de 2005, alguma coisa de 96. Desculpe, nós estávamos esquecendo do conhaque, Vitor. E o Brand. Então, bom, quem for lá nos visitar vai ter o privilégio, se for logo, porque não vai durar muito tempo, de degustar um conhaque que o meu avô destilou em 1996 para o consumo dele. Na verdade, ele destilou em 1991, 92, 93, até 99. Eu não sei bem quais anos ele destilou, porque foi para o consumo dele, ele tomava mesmo. E o conhaque é de uva ou é de cachaça? O que de vinho. Como se faz? Conhaque tem que ser feito de vinho. E para escrever em francês, cognac, aí tem que ser feito na França, na região de Cognac, com a uva Uni-Blanc, ficar 1 ano e 8 meses em barricas de carvalho. E o de vocês, então, o que é? O nosso é, por lei brasileira, conhaque fino especial. Significa que é um destilado de vinho que fica em barril de carvalho por 8 anos. Nosso, 22 anos. Que uva é? Não sei qual que o vovô usou faz muito tempo. Foi o E ele tomou até não poder mais. O conhaque só... E não conseguiu vencer. Não, ele teve que parar de beber. E é por isso que o conhaque ficou lá. Tá, mas e vocês não estão tentando fazer de novo? A gente fez de novo e está há 5 anos no carvalho. Não tem nada a ver com o que o vô... se o meu pai ouviu falando que não tem nada a ver, ele vai ficar louco. Mas não tem, realmente. Nós cortamos essa parte do programa. Boa. Que o programa não fosse ao vivo, velho. O programa não fosse ao vivo. Falando mal do voto. Quem fez o alambique foi o pai. O pai teve um grande mérito por esse conhaque, que quem destilou foi o meu avô para o consumo dele, né? Então tá. Mas é uma beleza a gente ver a euforia dessa juventude tentando fazer uma coisa melhor, tá? Um produto gaúcho, um produto... Há uns anos a gente não acreditava. Eu me lembro que eu ia para o interior e aqueles colonos faziam aquele vinhozinho embaixo do porão, sujinho que era, então, mas a gente botava num garrafão e trazia para Porto Alegre, bebia aqueles garrafões. E hoje eu vejo que essa gurizada nova está lutando para fazer uma coisa melhor. E eu acho que o Rio Grande do Sul precisa disso. Precisa de produtos gaúchos, precisa de vinhos gaúchos, precisa de tudo que é produzido aqui. Porque nós temos potencial para tudo isso. E vamos ver. Gurizada, como é que está aí? Pessoal, é o seguinte, nós estamos com o chefe Bajo pronto, o vinho aberto. Nós vamos encerrar esse bloco. Nós vamos começar com o chefe Bajo, falando sobre o slow food e com a companhia dos vinhos e do espumante da Casa Fontanari. Vamos convidar o nosso amigo Dante, que está ali de trás, né, Dante? Vem pra cá, Dante. Não. Depois, Dante, depois então. Passa por... Pessoal, nós voltamos... O nosso amigo Dante é um dos chefes do vinho lá do União Cooks. Pessoal, nós voltamos em seguida. Pessoal, nós estamos voltando para o último bloco, infelizmente, dessa festa vinícola italiana, né? Com o chefe Baggio preparando um nhoque de batata doce com charque, que está desfiado, e nós conversando sobre das melhores vinícolas
do Caminho de Pedra de Bento Gonçalves, que aliás sempre é recomendável num fim de semana que vocês puderem, quando vocês puderem, chegar por lá. Temos os Vales dos Vinhedos, temos Caminhos de Pedra, quer dizer, eu recomendo o seguinte, um fim de semana para cada ambiente, porque senão fica muito pesado, né? O Pipe, nós falamos sempre em viagem aqui, o Pipe e eu esses 2 meses atrás estivemos já falamos algumas vezes aqui no Vale nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, lá na Califórnia. No Vale Napa? Napa Valley? Napa Valley, no Vale de Napa, né? E então nós ficamos impressionados com o tamanho. E a quantidade de lamentando não termos programado a nossa viagem nos últimos 5 dias para ficar por lá, porque era muito grande. Então eu recomendo. Nós só marcamos o último dia para ir até lá para conhecer. Então recomendamos na nossa Serra Gaúcha, por exemplo, alguns fins de semana, como o Casara, por exemplo, falou em organização de viagens, também vocês podem fazer isso, um fim de semana por mês, dedicarem a essa enogastronomia da melhor qualidade. Chefe Baixo, nós vamos... O que tu vai fazer agora, guri? A receita. Vamos Tá fazer. aqui a água fervendo, né? A água salgada já fervendo. Isso. A gente vai colocar os nhoques. O ponto do nhoque é quando ele sobe. Ele flutuando, ele tá cozido. Ele tá cozido. O normal, aí, né? Ao mesmo tempo a gente vai aqui, ó, colocar uma manteiga com a sálvia. Eu gosto de usar essas folhinhas pequenininhas para elas já ir tostando, ó. E depois a sálvia fica crocante. Perfeito. Esse contraste da sálvia, a pimenta, a sálvia com a batata doce deve ficar muito bom. Um adocicado, né? Vai ficar aquela coisa rústica com o charque e a manteiga que vai unir isso tudo. Lá em casa se faz esse nhoque um pouquinho mais macio. Eu não sei porquê, ele fica... Não fica... Será que tu não tá usando a batata... Se faz... A textura? É a textura que a gente gosta. Você... O que você me diz disso? Ele fica mais... quase desmanchando, assim. É mania. Quanto menos farinha tu conseguir usar, melhor. Exatamente. Tá? Exatamente por causa disso. Então, mas ele fica bem macio. Eu gosto muito. Fica desmanchando. Tem coisa de regime também, menos farinha, né? Então aqui, ó, a manteiga, ó, ela dá essa espumada, né? Quando ela volta, ela vai começar a ter essas notas amendoadas. Vou botar um pouquinho mais já para envolver o charque. Depois, ó, tu pode ver que a sálvia já vai tostando também. Perfeito. No aroma que a gente vai sentindo, né? A gente bota agora aquele alho para também e aromatizando e deixando sabor nessa manteiga. Que visão maravilhosa. Olha, espuma, daí baixa e vai começar a dar esses tons castanhos. Ela chega até no que se chama o burro negro, né? O Beurre Noir, que é aquela manteiga negra. Então, tá. Isso aí tem alguma coisa a ver com slow food? Slow food. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, que a gente está fazendo e dando risada, tudo isso é slow, né? Muita gente associa com comer devagar. Eu vou botar o charque já para ele ir também, dando uma crocância, dando essa manteigada. Mas o slow food é um contraste a fast food. Foi um movimento que nasceu na Itália nos anos 80, né? Na região do Piemonte, em Bra. E foi um movimento enogastronômico. Né? O pessoal sentiu muito também, os jovens foram para esse lado do fast food, né? E o italiano preserva isso de comer à mesa, né? A família inteira e antipasto, primo piatto, secondo, aquela refeição completa. Isso é uma coisa cultural e quando eles veem isso aí está sendo ameaçado, né? Então eles fizeram esse movimento que tem 3 princípios: o bom, limpo e justo. Bom é aquilo que está na época, respeitando a sazonalidade, a maturação. Limpo é como foi produzido, mais do que orgânico. A receita está na tela. Na tela, viu? Então, mais do que orgânico, a gente fala em agroecológico, que é quando tu tem um consórcio de várias... E como está hoje o movimento Slow Food? O movimento está presente em mais de 150 Eu achei o movimento países. Maravilhoso, entendeu? É bem isso. Na viagem, eu estive lá em Bra e eu achei o movimento, a ideia deles maravilhosa, e eu sei que hoje eles têm, em todo o mundo eles fazem movimentos, principalmente na África, né? Na África a gente tinha um projeto de 10 mil hortas na África que foi cumprido. Foi cumprido. Então a gente está presente em mais de 150 países. Entre no Google
e procure Slow Food. Vocês vão ver coisas maravilhosas que esse pessoal fez pelo mundo. E esse meu amigo aqui era o presidente do Slow Food. Eu fui um dos líderes, né? Do Convívio, que é um grupo de Slow Food. Quando eu estive lá, eu fiz um trabalho de pós-graduação em função do Slow Food, né? Numa Tità Slow, que é greve inquiante na Toscana. E fiquei encantado com isso. Eu odeio rótulos, né? Eu acho que a gente pode falar hoje em comfort food, isso aqui que lembra, né? Mas eu acho que existe comida boa e comida ruim. Né? Mas Slow Food só pode usar produtos locais. Tem uma filosofia do quilômetro zero. Isso. Os produtores, seus alimentos vêm de uma distância até o raio de 1 quilômetro. Então aqui a gente pode ver, ó, o nhoque começa a subir. Ó, esse é o ponto. Né? O nhoque subiu, tá pronto. E aí a gente mal escorre, mas deixa um pouquinho. Essa água que sobra, que vai entrar junto aqui no charque, essa água que vai agora emulsionar e criar um molho cremoso. Né? Então vocês viram, tinha o sal da água salga a massa. Né? E foi salgado, bem dizer, com o sal do charque, que agora a gente só vai ajustar. Beleza, mas faltava aquela notinha, né, Pipe? Ah, é? Falta. Não, posso botar, né? Um pouquinho. Eu acho que pode botar generosamente. Tudo tem que botar um pouquinho. Olha o bafo. O rei da pimenta aqui, já tem na televisão. Na televisão já tem apelido, Zeca Pimenteira. Olha que beleza, aí, ó. Aliás, tem que ficar bom, né? O apelido não foi meu, foi o pessoal da equipe aqui, algum da equipe aqui. Me ensinaram uma coisa. A gente tem que fazer assim. A Marta Pedrizzi. Sabe por quê? Porque senão esse vapor que cria ali vai entupir. Assim eu boto na mão e eu boto aqui. Viu? Aprende. Nesse programa você aprende tudo. Ô, Baixo, vamos continuar essa conversa do Slow Food, com essa maravilha que vocês estão vendo na tela, né? Barbaridade, uma vontade de tomar com esse vinho, hein? Mas esse Slow, e aqui entre nós, né? Nós estamos vivendo aqui o mundo ali nós já vivemos o mundo da pizza, do sushi, do não sei o quê, e o mundo do hambúrguer agora. Tudo que é canto nós temos uma hamburgueria. É que eu acho muito bom, tudo é bom, não estou reclamando de nada, graças a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, mas a Slow Food se mantém ativa entre nós no sentido de dignificar a boa comida? Eu acredito que eu não gosto de tendência, essa palavra parece uma coisa... Dignificar a boa comida é bem de advogado, né? Barbaridade, eu me esqueço de vez em quando. Eu me esqueço. Como é que eu contacto hoje? Eu era sócio. Tem o site Slow Food Brasil. Pois é, mas e aqui em Porto Alegre tem alguém que eu quero trazer esse que eu fui fundador, que é o Slow Food Sul Porto Alegre. Tá, mas e quem é hoje que eu... me conseguir esse endereço. Te consigo. Mas acho que o Calil estava falando, essa comida boa, esse retorno às raízes, na verdade, né? Perfeito. A gente luta pela essa diversidade. Olha aqui a batata, você está vendo aquela lá? Aquilo lá é o Boniato Zanahoria. É uma batata que é laranja dentro, né? Chega de ir no supermercado e ter só um tipo de batata. A gente fala que nós, como consumidores, somos coprodutores. Ou seja, se eu disser, não, eu não quero só aquela batata, eu quero uma batata diferente, os produtores vão ter isso, né? E o último pilar do Slow Food, que é o justo, é esse contato direto com o produtor. A gente tem um dos maiores anéis orgânicos aqui em Porto Alegre, os produtores em volta da cidade, né? Lá na região do Victor. Eu tenho certeza que o Slow Food para eles é natural. Eles fazem isso, já faziam antes de saber. Tem uma coisa que coisa você, interessante, você tem que servir 2 pratos, porque também são com os olhos que a gente come. Então, os pratos têm que ficar bonitos, não é isso? Mas muito boa a colocação do Baggio, com relação, não só aqui em torno de Porto Alegre, que nós temos, eu tenho amigos meus que têm sítios e moram, inclusive, na zona rural de Porto Alegre, que me levam no escritório, de vez em quando, os produtos mais inacessíveis ao comércio que nós conseguimos, que a gente não consegue toda hora, né? E ele está falando na Serra Gaúcha também, em que a grande parte, né, do apreciador tem possibilidade de comer naturalmente. Pode-se colocar um verdinho lá? Aqui já está A gente vai usar o que telespectadores estão pedindo que o Victor repita objetivamente o endereço da Casa Fontanari. Fica em Bento Gonçalves, no roteiro turístico Caminhos de Pedra.
Estando lá, tem um monte de placas indicando para a vinícola Fontanari. Já que vocês me deixaram, posso fazer uma observação? Pode. Eu acho que a nossa vinícola tem tudo a ver com esse movimento slow food. Tem a ver com contemplação. Eu sempre vi o nosso vinho como, por exemplo, uma lasanha que a nona fez em casa. Entende? É algo que o vinho é uma forma de alimento. E nós podemos trazer a nona aqui? Infelizmente, desde 2015 não podemos mais. Tá. Só um momento, vou interromper um momento, nós temos uma espectadora que pediu para nós fazermos algum prato sobre queijo, vice-baixo. Nós falamos antes do programa sobre queijo serrano. O Pipe pode, mais adiante, na semana que vem, nós temos um programa específico com relação a queijo, entre outras, basicamente sobre queijo serrano, né, Pipe? Exatamente. Agora na tela, por isso, foi aproveitando. Foi lançado agora essa semana foi lançado um livro sobre queijo serrano, porque a dificuldade maior do queijo serrano são as normas que existem. Foi feito um livro muito bonito e nós vamos fazer um lançamento aqui desse queijo serrano, desse livro, vai ser terça-feira, a próxima terça-feira. Nos esperem que o autor vai estar aqui com nós e nós vamos fazer algum prato com queijo serrano também. Eu já adianto que o queijo serrano a gente levou para a Itália, entrou para a Fortaleza do Gosto, né? Que é para a Arca do Gosto, vamos dizer assim, que é também do movimento para proteção, porque é um queijo de leite cru. Sem dúvida. Nós levamos 11 tipos de queijo de leite cru brasileiros que não podia comercializar aqui e podemos entrar na Itália com eles. Que luta. Então é uma aqui, coisa, né? poxa, a gente tem que ter luta, acesso a isso, né? Que luta que a gente... Muitas normas e que são criadas, mas venham, assim como amanhã, que nós vamos ter também o Quintanilha. Amanhã tem... Amanhã o pessoal do Quintanilha vai estar aqui conosco também. Tá bem. Calil, vamos então abrir Bom, vamos aproveitar no começo do programa, né? No começo do programa nós expondo o Vitor, ele nos trouxe um rosé com 6 variedades de 6 castas de uva, né? E nós não resistimos, tanto Casara quanto eu nunca tínhamos tomado com esta assemblagem, vamos dizer assim, né? E então agora o Vitor, eu quero ver se ele consegue eu imagino com essa porção de uvas e a forma como ele é feito, ele consegue abrir esta garrafa sem perder. Barulho, olha, sem perdê-la, porque ela é nós ainda somos sem barulhinho. Mas ela é uma espumante da melhor qualidade. Podia estar mais gelada, né? Se eu não conseguir, é porque não está na temperatura certa. Desculpa, né? não aceitamos. Então, não aceitamos. O pessoal diz que não pode fazer barulho porque desprende muito gás carbônico. É verdade. Vamos ver então, 1, 2 e 1, 2 e. Vamos sujar essa roupinha. Saúde! Então tá aqui um dos únicos vinhos espumantes Champenoise Rosé de uva Nebbiolo. Se vocês quiserem conhecer, basta vir nos visitar lá nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves. Vou entrar no site de vocês, casafontanari.com.br. Então, que bom. E agora o nosso tintim, porque nosso programa está quase terminando. Pega. Vai lá, eu vou com esse tipo. Foi um daqueles grandes programas que nós realizamos. Saúde. Então, é o único programa de televisão que eu tenho certeza brinda antes do seu encerramento. Eu já disse mais uma vez. Esse negócio de brindar e terminar o programa é o tipo de negócio que não está nos servindo, né? Então, nós estamos tendo a alegria de nunca brinde sem beber. É verdade. E de qualquer forma, voltando a esta possibilidade, maravilha, hein? Maravilha! Maravilha! Nós amanhã temos o Quintanilha, hoje tivemos o chefe baixo, eu tenho a impressão que ele vai ter que ficar vai ter um segundo turno com ele, para nós voltarmos a falar sobre slow food, né? Hein, chefe? Mas tava bom, né? Grande prazer. Então, até amanhã, e nós estamos aqui brindando a vocês pela alegria. E viva o nosso grupo que cada dia vem trazendo coisas melhores para vocês.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.